Os estoicos, uma antiga escola de filosofia, menos acreditavam que a verdadeira força não está em dominar o mundo lá fora, mas em conquistar o caos que vive dentro de nós. E hoje, em um mundo onde convivemos com pessoas cada vez mais negativas, essa sabedoria se tornou uma arma de sobrevivência. Já se sentiu drenado depois de lidar com alguém tóxico, como se a energia fosse sugada da sua alma. Eles não apenas afetam nosso humor, menos afetam nossa paz, nosso foco, nossa sanidade. Mas e se houvesse uma forma de blindar sua mente contra isso? Hoje você vai conhecer 3 ideias estoicas práticas para lidar com pessoas tóxicas com frieza, compaixão e uma calma impenetrável. Inscreva-se no canal e fortaleça sua mente. Ao final desse vídeo, você estará armado com uma caixa de ferramentas filosófica menos afiada e funcional para proteger sua paz a qualquer custo. Respire fundo. A guerra emocional começa agora. 1. Identifique a ameaça tóxica. Imagine-se como um sentinela à porta da sua fortaleza interior. Essa fortaleza representa sua tranquilidade mental, sua saúde física e sua segurança emocional. E como todo guardião, o primeiro dever é este: reconhecer o inimigo antes que ele atravesse os portões. Epicteto disse: não é o que acontece. QTF é o julgamento que você faz sobre o que acontece. As pessoas tóxicas não têm poder sobre você. É a sua reação emocional que determina o estrago que elas causam. Primeiro passo é desenvolver o olhar estoico. Um olhar frio, objetivo, analítico. Você precisa enxergar a ameaça pelo que ela é. Sem drama, sem ilusão. Sinais de alerta, críticas, constantes, diretas ou sutis, sempre te fazem duvidar de si mesmo. Manipulação emocional, elogios falsos, chantagem, culpa, ameaças veladas, negatividade crônica, vivem reclamando, sugando a energia do ambiente. Vampiros emocionais. Depois de conversar com eles, você se sente esgotado. Fofoqueiros e semeadores de caos. Vivem espalhando discórdia, se alimentam do conflito. Além dos comportamentos, há tipos específicos de pessoas tóxicas que você deve reconhecer. O narcisista. Encantador no início, mas esgota sua energia em relações unilaterais. O vampiro energético. Cada palavra te drena, te cansa, te enfraquece. O gerador de caos. Espalha rumores, cria intrigas e se diverte vendo os outros em guerra. Assim como Sêneca elaboraria uma estratégia para enfrentar o inimigo no campo de batalha, você também deve fazer o mesmo. Crie o mapa mental das ameaças, antecipe os ataques e, para proteger seu território emocional. 2. Fortaleça seus muros. Marcos Aurelius, imperador estoico de Roma governava não apenas com poder, mas com conhecimento e uma determinação que jamais cedia. Se você quer proteger sua fortaleza interior, sua apossimental, precisa cultivar essas mesmas armas: poder sobre si mesmo, sabedoria prática e firmeza inabalável. Limites são os muros invisíveis que protegem sua alma. São as linhas que você traça na areia dizendo: daqui ninguém passa. Você deixaria um exército inimigo invadir sua cidade? Então por que deixa pessoas tóxicas invadirem sua mente? A filosofia estoica nos ensina: a razão e o autocontrole são as únicas armaduras que realmente funcionam. O primeiro passo, descobrir o que está violando sua paz. É o amigo que vive reclamando de tudo? O colega de trabalho manipulador? Aquele parente que invade sua vida com conselhos não solicitados? Seja brutalmente honesto com você mesmo. O que você não está mais disposto a tolerar? Depois, comunique seus limites com clareza. Invoque seu Marcos Aurelius interior. Fale com firmeza, mas com equilíbrio. Exemplos práticos de comunicação estoica. Em vez de você é sempre tão negativo, diga: eu me sinto esgotado quando tudo vira foco no lado ruim das coisas. Em vez de preciso de espaço, diga: agora não posso conversar, mas podemos falar melhor. No fim da semana, seja específico. Sempre seja firme, mas nunca agressivo. Você não precisa gritar para ser inabalável. E lembre-se, estabelecer limites não é um evento, é um hábito, uma prática diária, uma defesa contínua. Se alguém ultrapassar essa linha, relembre o limite com calma. E se for necessário, reduza o corte e o contato por completo. Você não está punindo, ninguém está protegendo o que é sagrado. Sua sanidade. Os estoicos evitavam a inveja, o veneno da comparação, justamente porque sabiam que o foco deve estar na própria fortaleza, não no caos alheio. Definir seus limites é um ato de coragem,
não de egoísmo. É como construir muros altos o bastante para manter o mal fora, mas deixar portas abertas para o que é bom, justo e verdadeiro. Uma fortaleza sem muralhas está sempre à beira da invasão. Não seja esse tipo de pessoa. 3. Torne-se desinteressante para o bárbaro emocional. Imagine um bárbaro emocional faminto por drama. Ele se alimenta de negatividade, se move pela raiva alheia e vive à procura de conflito. É o Teikutaka provoca. Lança farpas esperando ver sua explosão. Quer ver você reagir, perder o controle, porque o caos dele depende do seu colapso. E é aqui que o estoicismo se torna uma arma letal. Inspirada nesses princípios, surge uma técnica simples, mas devastadora: o método da rocha cinza, criado pelo terapeuta Paul Fredman. Esse método propõe o seguinte: torne-se emocionalmente irrelevante, inacessível, impenetrável, como uma rocha sem cor, sem textura, sem nada para o caos se agarrar. Sêneca, o mestre romano da calma, já dizia: a verdadeira felicidade está em viver o presente, sem depender da ansiedade pelo futuro. Traduzindo, não dê ao outro o combustível emocional que ele procura. Pessoas tóxicas vivem de atenção menos mesmo a negativa, e a rocha cinza corta esse suprimento na raiz. Você não precisa se apagar, só precisa não reagir como eles querem. Como aplicar o método da rocha cinza? Recebeu uma provocação? Responda com neutralidade. Interessant. Entende? Pode ser. Sem sarcasmo, sem defesa, sem drama. Foi atacado com ironia, culpa ou hostilidade? Mantenha a compostura. Responda com fatos. E nunca entre na arena emocional, onde eles querem te arrastar. Tá diante de uma tempestade emocional. Não vire parte dela. Vire a parede contra a qual o caos se desfaz. Mas atenção, o bárbaro pode atacar com mais força quando percebe que perdeu o controle sobre você. É um teste. E é aí que sua rocha precisa ser consistente, fria, serena. Sêneca também dizia: não devemos nos entreter nem com esperanças, nem com medos. Não entregue seu poder emocional. Não reaja para agradar nem para se defender. Você não é espectador do drama alheio. Você é a fortaleza que não se abala, a rocha que não devolve o golpe, a presença que silencia a guerra. Essa é a força estoica. Não grita, não briga, mas vence. Sempre. 4. A técnica do disco quebrado. Imagine estar sob ataque constante. Alguém tóxico minando seus limites com manipulações sutis, chantagens emocionais e argumentos distorcidos. Eles não param. Eles querem quebrar sua resistência, até você ceder. Mas existe uma técnica estoica para esse tipo de guerra silenciosa. A técnica do disco quebrado. Ela é simples, mas implacável. Você repete, com calma e firmeza, a mesma resposta. De novo, e de novo, e de novo. Como um disco arranhado que se recusa a mudar de faixa. Epitato dizia: a verdadeira liberdade está em poder dizer não, sem precisar justificar sua escolha. Esse é o espírito do disco quebrado. Reafirmar sua decisão com serenidade, sem se explicar, sem se perder, sem se envolver. No drama, como aplicar a técnica do disco quebrado? Alguém insiste que você faça algo que não quer. Você responde: não me sinto confortável com isso. E quando vierem com argumentos: eu entendo, mas não me sinto confortável com isso. E quando tentarem apelar para a culpa ou raiva: eu entendo, mas minha decisão continua a mesma. Você não muda o tom, não muda o conteúdo, não muda o foco. Essa repetição desarma o manipulador, porque eles não sabem lidar com consistência. Eles se alimentam de emoção. E você não está servindo mais esse prato. Eles vão tentar te testar com elogios, com fúria, com vitimismo. Mas você não reage. Você repete. Pense como uma rocha sendo atingida por ondas. As ondas vêm com força, mas a rocha permanece. E no fim a água se desfaz. A técnica do disco quebrado não é confronto. É firmeza sem ruído. É a arte estoica de manter o foco. Enquanto o outro se perde tentando te desestabilizar, use-a e você vai sentir algo raro nesse mundo caótico. Paz blindada pela razão. 5. Não morda a isca. Imagine um pescador emocional lançando sua linha com iscas envenenadas. Provocações, insultos velados, chantagens emocionais disfarçadas de preocupação. Eles não querem uma conversa. Eles querem uma explosão.
Querem que você perca o controle, porque quanto mais você reage, mais combustível eles têm. Mas há um antídoto estoico para essa armadilha. A indiferença. Não confunda com apatia. Apatia é ausência de vida. Indiferença estoica é desconexão consciente do que não merece sua energia. Epicteto já fazia essa distinção clara. Não é sobre não sentir, é sobre não se contaminar. Como praticar a indiferença estoica? Reconheça a estratégia. Quando alguém tenta te laçar com ironia, sarcasmo ou culpa disfarçada de carinho. Perceba, nomeie, não morda. Só de enxergar o truque, você já enfraqueceu o golpe. Desconecte-se da isca. A emoção negativa quer te fisgar, mas você não precisa reagir. Observe com frieza, como quem vê um anzol boiando na superfície e escolhe não morder. Assista o drama, sem ser parte dele. Quando você não alimenta a tempestade emocional do outro, ela morre de fome. Os comentários maldosos ficam no ar, sem eco, sem força, sem impacto. Isso não te torna uma máquina sem alma. O estoicismo valoriza as boas emoções, compaixão, gratidão, coragem, mas ele te treina para não ser escravo das emoções. Ruins, aquelas que outros tentam impor, empurrar, provocar, você deixa de ser peão no jogo deles e se torna o observador em silêncio, intocável no alto da muralha. A sua serenidade se torna seu escudo. E nenhum pescador do caos pesca um guerreiro que sabe o valor do seu silêncio. 6. A arte da não reação. Visualize um gladiador verbal, um mestre da provocação. Ele lança palavras como lâminas menos afiadas, certeiras, esperando te cortar por dentro. Esses são os inimigos invisíveis, pessoas tóxicas que usam insultos como armas e querem uma única coisa: te arrastar para o ringue emocional onde eles sempre vencem. Mas existe uma técnica estoica, sutil e devastadora, pouco usada, pouco compreendida. A arte da não reação. Silêncio. Aqui não é covardia, é estratégia. É uma espada invisível que corta o ciclo do conflito pela raiz. O estoicismo ensina o verdadeiro poder não está em vencer a discussão, mas em não ser puxado para dentro dela. Como aplicar a arte da não reação? Perceba o padrão. Pessoas tóxicas funcionam em ciclos. Provocam gives, esperam sua reação. Gives alimentam o caos. Você quebra o ciclo com o que eles mais temem: seu silêncio. Visualize o vazio. Imagine um jogador de tênis dando um saque poderoso, mas a quadra está vazia. A bola quica e não volta. O jogo termina. Sem jogo. Transforme o silêncio em mensagem. Você não está fugindo. Esta mas que não joga o jogo deles. Que seu valor não está em provar nada, mas em manter sua paz. E sim, eles vão tentar intensificar. Mais insultos, mais ataques. É o desespero de quem percebe que perdeu o controle. Mantenha sua calma. Aquietar-se diante da provocação é um dos maiores sinais de domínio próprio. Marcos Aurelius já dizia: pare de discutir sobre o que é ser um bom homem, e apenas seja um. Você demonstra sua força não reagindo, demonstrando que não será guiado por forças externas, que a sua mente é um templo, não um campo de batalha aberto a qualquer um. A não reação não é para toda situação, mas quando usada com sabedoria, é uma arma silenciosa menos imbatível. Ela desarma, protege e envia a mensagem mais poderosa do todas: eu não preciso vencer você, porque você não me afeta. 7. Limite sua exposição. Imagine que você está dentro da sua cidadela interior, um espaço sagrado onde sua saúde mental é protegida por muralhas sólidas, erguidas com esforço e consciência. Mas nem toda muralha impede que a escuridão se aproxime. Algumas pessoas tóxicas são como invasores persistentes. Mesmo barradas na entrada, elas encontram brechas. E se você não vigiar, elas invadem menos pouco a pouco, minando sua paz. É aqui que o estoicismo te entrega mais uma arma silenciosa e poderosa: o domínio sobre o que você pode controlar. Você não pode controlar o comportamento das pessoas, mas pode e deve menos controlar o quanto se expõe a elas. Como limitar sua exposição? Reduza o contato sempre que possível. Evite almoços, conversas ou situações desnecessárias. Não se trata de frieza, mas de proteção. Como um imperador estoico que recusa batalhas inúteis, você tem o direito de preservar sua energia. Crie distância emocional. Quando não dá para se afastar fisicamente, por serem colegas, parentes ou pessoas próximas, menos a resposta
é o distanciamento. Interno, observe o comportamento delas sem reagir emocionalmente. Pratique o desapego racional. Entenda que o que elas dizem ou fazem não define você. Use a técnica do reenquadramento cognitivo. Quando alguém tóxico estiver reclamando, dramatizando, tentando te arrastar para baixo, pense: essa pessoa está lidando com uma dor que ela mesma não entende. Isso não é sobre mim. Você transforma a negatividade em observação e se protege sem carregar a sombra do outro. Fortaleça seu lado positivo. Invista tempo nas pessoas e atividades que te nutrem, nos projetos que te elevam, nos momentos que te lembram quem você é, longe da influência dos outros. A sua fortaleza interna também precisa de sol, arte, silêncio e verdade. Epitato diz: a liberdade e felicidade começam quando entendemos que certas coisas não estão sob nosso controle. Limitar sua exposição não é covardia, é inteligência. E é uma escolha de quem decidiu cultivar a paz, mesmo cercado por tempestades. 8. Construa sua rede de sustentabilidade de apoio. Você já fortaleceu seus muros, aprendeu a calar diante da provocação, limitou o acesso dos invasores à sua cidadela interior. Mas até o guerreiro mais implacável precisa de um exército silencioso. I'm circular. Uma falange estoica. Nenhuma fortaleza se sustenta sozinha. Nos momentos em que a negatividade ameaça invadir sua paz, é essa rede de apoio que se posiciona ao seu lado, escudos erguidos. Presença firme, coragem compartilhada, a importância da falange estoica. Rescue emotional. Falar calm quem entende menos com quem não julga, mas escuta menos. É como descansar a espada após a batalha. Confidentes verdadeiros funcionam como salvação silenciosa quando tudo ao redor parece tóxico e caótico. Reforço de identidade. Pessoas tóxicas tentam corroer sua autoestima, mas sua rede te lembra de quem você realmente é. Um ser de valor, com virtudes, força e um propósito. Elas reavivam sua chama quando o vento tenta apagá-la. Modelos de virtude. Os estoicos acreditavam que deveríamos andar com os justos para nos tornarmos mais justos. Sua rede deve ser composta por aqueles que refletem o que você deseja cultivar. Resiliência, bondade, sabedoria, presença. Como cultivar sua falange estoica? Invista tempo de qualidade. Vá além da superficialidade. Converse sobre vida, dores, evolução. Crie vínculos profundos. Busque tribos com valores alinhados. Participe de grupos, projetos, comunidades online que compartilham sua visão de mundo. Demonstre gratidão. Diga: obrigado por estar comigo. Pequenas palavras sustentam grandes alianças. Sua rede não é só companhia, ela é parte da sua armadura. É o escudo invisível que repele o caos do mundo exterior e te mantém inteiro quando tudo quer te despedaçar. Lembre-se, até a muralha mais alta pode ruir por dentro, mas uma falange verdadeira sustenta a estrutura quando você enfraquece. Cuide de quem te fortalece. Cerque-se de quem te eleva. E nunca lute sozinho. No EBMP, ERI e o ERI, CETA, eu ao oco, IDAD. O enfrentar pessoas tóxicas é como estar em uma guerra constante. Cada interação é uma flecha emocional que rouba sua energia. Você sai drenado, exausto, às vezes até sem saber porquê. Mas existe uma arma silenciosa, ignorada por muitos, e indispensável para qualquer guerreiro estoico: o autocuidado. Depois da batalha, o guerreiro afia sua lâmina e trata seus ferimentos. Você não é diferente. Se quer manter sua paz interior intacta, precisa cuidar de si com a mesma disciplina com que cuida dos seus limites. O estoico sábio não espera colapsar para descansar. Ele se fortalece antes da queda. Autocuidado estoico é disciplina emocional. Agende momentos de autocura. Não deixe o autocuidado quando dar tempo. Ele é tão vital quanto o trabalho, obrigações ou metas. Coloque no seu calendário. Proteja esse tempo como protegeria uma muralha. Busque o que te recarrega. Caminhar na natureza. Meditar em silêncio, correr, pintar, escrever, respirar. Qualquer prática que te devolva você. Medite como os estoicos. Marco Aurélio escrevia. Sêneca refletia. Eles entendiam que silenciar o ruído interno é tão vital quanto calar o externo. Meditação, journaling, contemplação, ferramentas de guerra contra a toxicidade. Conecte-se com a natureza. A filosofia estoica prega viver em harmonia com o universo. A terra calma, o vento limpa,
O silêncio cura. Uma simples caminhada no parque pode ser mais eficaz que 1000 discussões evitadas. Aprenda a ouvir seu corpo. Dor de cabeça constante. Cansaço inexplicável. Irritação sem motivo. Tudo são sinais de que sua cidadela interna está sendo invadida. Escute. Respeite. Reaja com autocuidado. Crie limites para si também. Assim como diz não aos outros. Diga não à autocobrança desumana. Descanse sem culpa. Proteja seus rituais de bem-estar, como protegeria um tesouro. Cuidar de si não é egoísmo. É preparação. É sobrevivência. É estratégia estoica. Um guerreiro esgotado é um alvo fácil, mas um guerreiro centrado, descansado, esse é impenetrável. 10. Lembre-se, não é sobre você. Imagine uma nuvem negra, densa, pairando sobre você. Ela cospe veneno, inunda o ar de negatividade, obscurece sua visão do mundo. Essa é a presença tóxica. Mas, atenção, essa nuvem não nasceu em você. Ela é fruto das tempestades internas de quem a carrega menos seus medos, suas inseguranças, seus fantasmas. A filosofia estoica nos ensina o conceito fatal e libertador da própria, a habilidade de nos posicionar como observadores racionais, fora do tornado emocional, analistas imparciais que contemplam o caos, sem se deixarem consumir. Quando o tóxico dispara suas flechas menos críticas, acusações, veneno, não é contra você, é contra os monstros que vivem dentro dele. Você não é o reflexo do veneno alheio. Imagine a nuvem negra novamente. Ela joga sombra. Sim, mas o chão permanece firme, intacto. O sol, acima das nuvens, continua brilhando com sua força inabalável. É hora de você ser esse sol. Como aplicar a própria para sobreviver ao veneno dos tóxicos? Distancie-se emocionalmente. Veja a situação com a objetividade de um cientista, analisando o fenômeno sem julgamento. Reconheça a projeção. Toda crítica, toda hostilidade é o reflexo das lutas internas do outro, não um veredito sobre você. Proteja sua energia. Não desperdice seu tempo e força lutando contra sombras que não pertencem a você. Mantenha seu foco no caminho estoico. Seja o guerreiro que não se desvia da virtude e da calma. Mesmo em meio à tempestade, Epicteto já dizia: não é que temos pouco tempo, mas que muito dele é desperdiçado. Pare de alimentar o veneno alheio. Sacha a fortaleza, a luz, o centro. Você não é vítima. Você é o observador imperturbável. 11. Não tente consertar eles. Você já sentiu essa vontade avassaladora de consertar alguém que você ama? De curar as feridas, apagar os erros, salvar da própria sombra? Essa é uma armadilha silenciosa na filosofia estoica. Esse impulso, tão humano, tão enganador, se transforma em um poço sem fundo de frustração e esgotamento emocional. Pessoas tóxicas são como plantas sufocadas por ervas daninhas. Não é você quem controla o crescimento delas. Nem sua vontade, nem seu esforço, nem seu desespero podem arrancar essas raízes. A única força que pode promover essa transformação está dentro delas. Você não tem o poder, e nem o dever, de mudar o outro. O controle é seu apenas sobre as suas reações, as suas escolhas, o seu território emocional. A dura verdade estoica. A responsabilidade pela mudança é exclusiva da pessoa tóxica. Tentar carregar essa missão por ela só cria uma dinâmica destrutiva, um ciclo vicioso de desgaste. Aceitar o que está além do seu controle é um dos pilares mais fortes do estoicismo. Isso inclui o comportamento dos outros. Imagine seu jardim interior florescendo. Os tóxicos são as ervas daninhas que tentam sufocar esse crescimento. Mas não é sua função arrancar essas ervas no jardim alheio. Ao invés disso, invista na sua própria terra, cultive virtues. Crie relações positivas. Fortaleça emocional com autocuidado. Se o impulso de ajudar for inevitável, faça isso com sabedoria. Compartilhe livros, indicações, uma palavra gentil que instigue a reflexão. Seja um farol vivo de serenidade, autocontrole e virtude. Menos a melhor influência é o exemplo inabalável. Por vezes, por mais que tente, eles permanecerão presos em sua negatividade. É aí que o estoicismo se torna brutal e libertador. Estabeleça limites firmes e, se necessário, afaste-se para proteger o que realmente importa. Você não tente ser o salvador. Seja o facilitador da sua própria paz. Você pode cuidar do seu jardim, mesmo com as ervas crescendo ao redor. 12. Quando saber partir?
Você já se viu preso em uma batalha sem fim, cercado dentro do seu castelo estoico, sua fortaleza mental erguida, seu jardim interno florescendo, e ainda assim, a tempestade tóxica insiste em martelar suas muralhas. A arte de reconhecer o momento de partir é talvez a lição mais cruel e mais essencial da filosofia estoica. Saída não é sinal de fraqueza menos, é ato de sabedoria, coragem e amor próprio. Imagine-se guardando seu santuário sagrado, sua serenidade, sua última fortaleza. Um invasor tóxico lança ataque contínuo, uma guerra que drena, corrói e mina sua paz. Você não é obrigado a ser prisioneiro desse cerco. Epicteto, o grande mestre da razão, lembra: a vida é curta, o futuro incerto, viva agora. Perder tempo e energia mantendo laços venenosos é um suicídio lento da alma. Você deve abrir mão, não da pessoa, mas da dinâmica que corrói seu ser. Sair é aceitar o que não se pode mudar, o comportamento alheio, a toxicidade persistente, o veneno que insiste em invadir seu espaço. Não é derrota, é liberdade menos a libertação consciente para resguardar seu equilíbrio. Mas não parta sem reflexão profunda. Você tentou estabelecer limites, buscou diálogo, ofereceu caminhos para mudança. É um padrão recorrente ou uma crise isolada? Essa relação realmente vale o preço da sua sanidade? A saída não precisa ser um rompante dramático. Pode ser uma retirada silenciosa, um recuo gradual, um não educado às convocações tóxicas. Essa decisão é uma armadura invisível, um escudo contra o caos. Você não desiste de quem é, desiste do que te destrói. Faça da sua paz uma prioridade absoluta. Crie espaço para o que eleva, para o que nutre, para o que transforma. A vida guiada pela razão, pela virtude. Baila, serenidade. Essa é a vitória final. 13. Perdoe a si mesmo ou imagine-se carregando uma mochila pesada menos cheia de raiva, rancor, ódio, todos os resíduos tóxicos deixados por quem tentou destruir sua paz. Esse fardo te arrasta para baixo, te prende no passado, rouba seu futuro. Mas o verdadeiro poder não está no peso que carregamos, e sim na coragem de largar essa bagagem. O perdão, no estoicismo, não é um favor para o outro, é um ato de libertação para si mesmo. É reconhecer que as ações alheias estão fora do seu controle, que insistir em cultivar o ódio só te condena a uma prisão emocional. Construída por você mesmo. Marcos Aurelius, o imperador filósofo, nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Assuma essa verdade. Reivindique seu poder. Perdoar não significa justificar o erro alheio, nem fingir que nada aconteceu. É aceitar o fato, olhar para o ocorrido com clareza menos e escolher seguir adiante, mais leve, mais forte, mais livre. O rancor é uma âncora que prende sua alma às águas turvas do passado. Perdoar é cortar essa âncora, mas não espere milagres imediatos. O processo é árduo, exige coragem para encarar os próprios sentimentos, raiva, mágoa, ressentimento, e não fugir deles. Pratique a autocompaixão. Trate a si mesmo com a mesma empatia que ofereceria a um amigo ferido. Reflita: o que realmente aconteceu? O tóxico agiu por maldade pura? Ou era refém de seus próprios fantasmas? Mude a lente do seu olhar, crie espaço para a compreensão, não para justificativa menos, e abra caminho para a cura. O perdão é um presente que você se dá, um presente que te liberta, que limpa seu espírito, que renova sua força para continuar a jornada. Agora, imagine-se leve menos mochila vazia, coração tranquilo, pronto para encarar as batalhas e as vitórias que ainda estão por vir. Você não é mais vítima passiva da toxicidade alheia. Você é um guerreiro resiliente da sua paz interior. Estas 13 armas estoicas que você agora domina não são um manual para evitar o conflito. São um código para vencê-lo, para se tornar inabalável. Lembre-se, uma vida livre de negatividade não é só possível, é um destino que vale a pena conquistar.